paz do Senhor, meus irmãos, nós estamos aqui para a gravação de mais uma videoaula do canal EBD em Estudo. Eu sou o professor Eduardo, estou aqui com o professor Isaías. Amém. E juntos estaremos comentando a lição de adultos da CPAD, lição da Escola Bíblica Dominical. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa as notificações que você vai estar aí recebendo em primeira mão. Todos os vídeos que aqui a gente estiver gravando e for gravado, você vai receber aí em primeira mão. Nós estamos falando aqui da Igreja Assembleia de Deus em Parnamirim, campo da IADERN, sob a direção da Congregação de Boa Esperança, direção do pastor Georginho Silva. E desta feita estaremos comentando a lição de número 10, que tem por título Desenvolvendo uma Consciência de Santidade. Esse trimestre que nós estamos falando sobre a carreira que nos está proposta, né, para todo aquele que aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E essa é mais uma lição onde fala sobre algo que o cristão deve desenvolver na sua vida, que é uma consciência de santidade. O textual está em Hebreus 12, versículo 14, e diz: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. A verdade prática diz: na jornada para o céu devemos estar conscientes a respeito da necessidade de ter uma vida santa para nos encontrarmos com o Senhor. Então é estritamente necessário na nossa vida cristã nós tenhamos total conhecimento, tenhamos entendimento para que nós fomos chamados, para que o Senhor quer, o que o Senhor quer fazer através das nossas vidas, da vida de cada um de nós, o que o Senhor quer de cada um de nós, né? E a santidade é algo que tem que ser essencial na vida de todo cristão. A leitura bíblica em classe está na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, do 13 ao 21. Você que é professor, que é aluno da EBD, estará fazendo essa leitura em sala de aula. E nessa lição nós vamos apresentar a perspectiva bíblica da santificação, é que a palavra de Deus fala sobre a santificação. Vamos descrever a abrangência dos estágios da santificação. A gente vai ver que não é somente algo direto, santificação, mas existe um processo, existem estágios. A gente vai falar sobre 3 estágios da santificação e distinguir a santidade e a justiça de Deus como atributos inerentes à sua natureza. E na introdução, o autor vai falar: a palavra consciência nos remete à ideia de percepção a respeito de algo, ou de alguma coisa que está à nossa volta. É o estado em que estamos despertos, acordados e lúcidos no tempo presente, e por isso sabemos que existimos. Então, consciência é nossa ideia, é nossa percepção, nossa visão a respeito de algo. É algo na sua integridade. Desse jeito, o crente em Jesus, que iniciou sua jornada na fé com Cristo, deve estar consciente a respeito de viver uma vida santa, sem a qual a Bíblia afirma: ninguém verá o Senhor, como é o textuário da nossa lição. Então é algo imprescindível para que o cristão seja cumprida essa promessa na vida do cristão, para que o cristão possa ver ao Senhor, né, possa chegar aos céus. É necessário que haja santidade. O próprio Jesus falou, né? Sede santos, porque eu sou santo. Nesta lição estudaremos a importância da santidade em nossa jornada até o céu. Amém, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez, como o nosso professor Eduardo já adiantou, nessa nossa lição tão importante, tão relevante, né, Eduardo, nossos dias. Irmãos, vamos entrar agora no nosso primeiro tópico, que diz assim: perspectiva bíblica da santificação. Você tem uma ideia sobre o que é santificação, sobre o que é ser santo, né? Nós temos uma ideia comum sobre a questão da santidade, que significa separação, aquele que é separado, aquele que é consagrado, aquele que é destinado à parte para a realização de algo ou de alguma coisa. E isso, já analisando a questão da santidade no Antigo Testamento, Deus já inicia o seu relacionamento com o povo de Israel já dentro dessa perspectiva de separação ou de santidade. Aqui o nosso autor ele traz uma forma verbal para a santidade, que é
Kadesh, e um substantivo que deriva também dessa forma verbal, que é Kodesh. Significa estar dentro da mesma raiz, santidade, separação, consagração. Então, o relacionamento com Deus para com Israel, no Antigo Testamento, já nos traz essa perspectiva, já nos traz essa noção mesmo de separação. Deus cria um povo a partir de Abraão e o separa para ser somente seu. O consagra, o realmente destina para algo totalmente diferenciado. E isso é santificação, e isso é separação, e isso é consagração. Então, meus irmãos, a gente já percebe isso, que Deus já inicia o seu relacionamento com a humanidade de forma muito singular, ok? Deus, ele não quer o seu povo com misturas, com qualquer coisa, mas ele quer um povo santo, separado, de boas obras, que seja doado exclusivamente apenas seu. Amém. E no Novo Testamento, como o irmão Isaías bem falou aqui no Antigo Testamento, no Novo Testamento também não é diferente. E a gente vai ver que o Velho Testamento ele foi escrito em hebraico e algumas partes em aramaico. E já o Novo Testamento ele foi escrito em grego. E a palavra no grego utilizada para se referir à santificação é a palavra hagiadzo, que quer dizer também a mesma coisa, né? Santificar, tornar santo, purificar, consagrar. E aí, esse termo abrange o sentido de o crente tornar-se puro, de modo a estar purificado e santificado por obra graciosa do Espírito Santo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11, está escrito: e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, aí a gente vê essa palavra santificação, né, no grego, que foi escrito no Novo Testamento, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então, como o Isaías já bem falou aqui, a palavra santificação também significa uma separação. Então, a santificação do crente é a separação de quê? A separação do mundo, das coisas do mundo. Outrora estávamos desgarrados como ovelhas, sem um pastor, também no mundo. Mas um dia o nosso bom pastor, Jesus Cristo, nos chamou para a sua preciosa luz, né? E aceitamos a Ele como seu único e suficiente Salvador. Então, assim nós fomos separados das coisas do mundo. Fomos separados das pessoas que praticam a iniquidade, pessoas que pecam deliberadamente, né? Todos nós somos pecadores, mas nós, através do Espírito Santo que habita em cada um de nós, podemos reconhecer que nós falhamos, podemos nos arrepender, podemos nos voltar para Deus, e nosso Deus ele é misericordioso para perdoar os nossos pecados. Então isso é a santificação, é a separação do homem das coisas desse mundo. Nesse sentido, no Novo Testamento, a santidade opera na vida do crente, que opera na vida do crente é obra autêntica do alto, obra do Espírito Santo de Deus. O que temos de bom através de Deus, através das nossas vidas, somente através do Espírito Santo que habita em cada um de nós, né? Nós não temos nada de bom, somos pecadores, somos maus. O sentimento que predomina a humanidade é um sentimento ruim, né? Porque no momento em que ele se desviou, se desligou do Senhor, devido ao pecado, devido à desobediência, então as coisas do mundo, as coisas más, passaram a dominar a humanidade. E somente através de Jesus Cristo nós conseguimos nos voltar novamente para Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Chegamos agora aqui no nosso terceiro e último subtópico desse tópico primeiro, né, que estamos iniciando, falando sobre a questão das perspectivas do Velho Testamento e do Novo Testamento, sobre o que é ser santo, sobre o que significa a santidade aqui. Vale reiterar mais uma vez que santificação significa separação. E Deus separou para si um povo zeloso e de boas obras. Isso é ser santo. Meus irmãos, agora no terceiro subtópico diz assim: a santidade exigida na palavra de Deus. Já quero trazer aqui para você um versículo que está em João 17, que diz assim: santificai-vos na verdade, a
tua palavra é a verdade. Então, aqui nós entendemos que nós só podemos ser santos a partir da observância da palavra de Deus. Sem as Escrituras, sem vivermos as Escrituras, é impossível que sejamos santos. Por quê? Primeira situação, as Escrituras, ela é obra do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquilo que nos faz realmente viver uma vida de santidade quando nós buscamos esse estilo de vida. E esse tópico aqui, o nosso autor ele deixa claro que nós devemos buscar um estilo de vida que agrade a Deus, com observância na palavra, porque só assim nós podemos nos aproximar mais e mais do Espírito Santo. E quanto mais nós nos aproximamos, Eduardo, do Espírito Santo, mais santo nós estaremos, mais santo nós seremos, mais separado das coisas que desagradam a Deus, que é o pecado, nós vamos estar e mais próximo a Ele, nós também ficaremos. Então a santidade é uma exigência das Escrituras, logo é uma exigência do próprio Deus. Amém? Glória a Deus. O nosso segundo tópico vai falar a santificação e seus estágios. E o primeiro subtópico é a realidade da santificação. E aí o autor vai falar, que a partir do que estudamos sobre os termos bíblicos a respeito da santificação, podemos afirmar que se trata de um ato, de um estado e um processo pelo qual o pecador se torna santo. Um ato de santificar algo. No Antigo Testamento a gente via que eram santificados utensílios da casa do Senhor, do templo. Então esse é o ato de santificar. Um estado, você aceita Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador, e aí você é separado do mundo. Então você está em um estado de separação. Você vai e se desvia dos caminhos do Senhor. Então você saiu do estado de santificação, você saiu do estado de separação. Você voltou para o mundo, para as coisas do mundo. Então você não está mais em santificação. Então, por isso que é um estado de santificação. E um processo, como o nosso irmão professor Isaías bem falou, nós estamos em constante processo. Cada vez que nos aproximamos mais de Deus, conhecemos mais a Deus, cada vez mais nós nos santificamos, nós deixamos cada vez mais as coisas do mundo. Quando o novo convertido vem para os caminhos do Senhor, ele vem cheio de arestas. A pessoa que acaba de aceitar a Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador. E aí vai acontecendo um processo de santificação na vida dele. As coisas que ele fazia que não agradavam a Deus, o Espírito Santo vai tocando no coração dele, e aí ele vai tirando essas arestas, ele vai nos moldando, como foi falado ao profeta Jeremias, que nós somos um vaso, a casa do oleiro, um vaso de barro. E ali o oleiro ele vai moldando esse vaso, vai tirando as imperfeições, e assim é o processo de santificação. Vai tirando as imperfeições e vamos nos chegando cada vez mais próximos ao nosso Deus. Em primeiro lugar, a santificação é um ato de separação do mundo. E em segundo, ela é um processo cujo propósito é levar o cristão a tornar-se semelhante ao nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente consegue isso com a ajuda primordial do Espírito Santo em nossas vidas e através de conhecimento da palavra de Deus. Buscar crescer na graça e no conhecimento, nos alimentar com a palavra de Deus, para que a gente possa aumentar a nossa fé. A gente sabe que a fé, como a palavra diz, vem do ouvir a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, como o nosso irmão Isaías leu aqui em João 17, é a verdade. Então a palavra de Deus ela nos ajuda, e o Espírito Santo, que foi o inspirador desta palavra, a Bíblia Sagrada, o qual nós lemos e aumentamos a nossa fé. Então o Espírito Santo ele participa de todo o nosso processo de salvação até a nossa santificação. Glória a Deus por isso, Se não fosse Ele, jamais nós conseguiríamos nada na nossa vida espiritual. Meus irmãos, chegamos agora ao nosso segundo subtópico, que diz assim: 3 estágios da santificação. E aqui vamos fazer um breve resumo sobre o que o nosso autor aqui da nossa lição quis nos trazer nesse subtópico. Meus irmãos, como o nosso professor Eduardo já colocou aqui, tudo inicia com a nossa aceitação, o arrependimento dos nossos pecados e o reconhecimento que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Aí acontece
quando eu tenho esse reconhecimento, peço perdão dos meus pecados, me arrependo, me vem a justificação pelo sangue do Cordeiro. O sangue de Cristo, ele me lava, ele me justifica e, a partir desse momento, inicia um outro estágio. O primeiro estágio, a justificação. O segundo estágio, que é a regeneração. O que significa ser regenerado? Significa ser gerado novamente, ok? E agora, de forma, claro, espiritual. Aquele diálogo que Jesus Cristo teve com o Nicodemos, né? Um dos principais da sinagoga, que não tinha ainda esse conhecimento que necessário é o homem nascer de novo, o homem ser gerado mais uma vez. Então, o segundo estágio nesse processo todo, meus queridos, é a regeneração. Justificação, regeneração, e aí entramos após a regeneração nesse processo contínuo, ok? E também posicional, como chama aqui o nosso autor, de santificação. Esse processo, após a regeneração, ele permanece na vida do crente até a glorificação, que é o último estágio. A glorificação, obviamente, que nessa terra ninguém consegue. A gente não vai adquirir chegar a esse estágio, melhor dizendo, aqui na terra. Não, a glorificação só vai realmente ser concretizada na vida do crente após estarmos diante do Senhor. Ok? É o que o apóstolo Paulo ele nos deixa claro, que aquilo que era corrupto vai se revestir de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal vai se revestir agora de imortalidade. E só assim teremos o corpo semelhante com o de Cristo, ou seja, o corpo glorificado, que é o último estágio. Então, é como se a santificação ela tornasse na glorificação o seu ápice total, em que o crente ele não está mais santo, mas ele é santo como o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo é santo. Então, todo cristão ele passa por esses estágios que comentamos aqui. Necessário é que nós façamos a nossa parte também, porque, veja, perceba, a justificação e a regeneração é obra e graça do Espírito Santo. Então, somente ele. Porém, o estágio de santificação, até chegarmos à glorificação, existe aí a responsabilidade humana nesse processo. Eu, como crente, eu tenho a minha responsabilidade, claro, aliada com a soberania de Deus na minha vida, certo? Que me conduz, mas Deus, por essa soberania, me deu responsabilidades na minha vida cristã. E eu tenho realmente que cultivar essas responsabilidades, porque eu faço parte dessa engrenagem nesse processo de santificação. É a parte do homem que tem que ser realizada. E eu posso citar aqui um momento em que eu consigo aí realizar essa responsabilidade em que Deus destinou para mim como cristão, que é realmente mantendo uma vida diária de consagração ao Senhor. Eu tenho tendo momentos de oração, de leitura da palavra, de busca realmente pela face do Senhor. Isso eu estou fazendo a minha parte nesse processo, Eduardo, da santificação, que é inerente a todo o cristão. Amém. E o terceiro subtópico vai falar o alvo da santificação. Para que a santificação? Porque isso é cobrado de todo crente. É cobrado porque o próprio Cristo falou, sede santos porque eu sou santo. Né? Exatamente. Então, ele também vai falar aqui, sede, pois, meus imitadores. Lá na frente o apóstolo Paulo vai falar, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Né? Então, tudo gira em torno dos ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí, segundo o estudo desses 3 estágios da santificação, né, nós podemos falar aqui, nós podemos perceber que tudo caminha, como o nosso irmão Isaías falou, né, através da regeneração, para a concretização e para o aperfeiçoamento do caráter cristão de todo crente. Então, esses estágios de santificação vai aperfeiçoando em cada estágio o caráter cristão de todo crente. Em Mateus capítulo 5, versículo 8,
está escrito: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Jesus Cristo falando isso no Sermão do Monte. E os limpos de coração são todos aqueles que se deixam, né, tomam atitude para buscar a santidade, porque cabe a cada um de nós reconhecermos os nossos erros, reconhecermos onde nós precisamos melhorar. O Espírito Santo vai nos auxiliando nesse entendimento de pecado, né, porque é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e aí nós vamos mudando, né, o Espírito Santo vai nos aperfeiçoando, e aí a gente vai avançando nesses estágios de maturidade cristã, estágio da santificação na vida do crente. Nesse aspecto, todo crente regenerado é chamado por Deus para ouvir, guardar, praticar os seus mandamentos, de modo que seja a sua santa habitação de Deus. Então, o Senhor, Ele quer santidade, requer santidade de todos nós, porque nós precisamos ser exemplos. Como é que nós vamos dizer que somos imitadores de Cristo se nós não fazemos segundo os ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Né? Lá em Mateus 28, nas últimas instruções do Senhor aos discípulos, Ele vai falar, no versículo 19: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então, esse aperfeiçoamento, essa santificação é estritamente necessária, é essencial para a vida do crente, porque só assim, através dessa separação, através de deixarmos de fazer as coisas do mundo, né, e nos voltarmos cada vez mais para Deus, nós poderemos ser exemplo onde nós estivermos, seja no nosso trabalho, na faculdade, na escola, onde estivermos, estamos sendo exemplos de uma vida santa, de uma vida correta, né? E muitas vezes as pessoas usam esse termo como um termo pejorativo, só quer ser santo. Mas nós somos santos porque somos separados, porque nós não praticamos as coisas que o mundo pratica e andamos conforme a palavra de Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Chegamos agora ao nosso terceiro e último tópico dessa lição tão interessante que estamos debatendo hoje, conversando aqui com você, expondo para você as verdades sagradas. Meus queridos, diz assim o nosso último subtópico: o julgamento do Deus Santo. Veja só, o Deus Santo. Então, se Deus é santo, Ele exige que o seu povo também viva uma vida de santidade. Como já enfatizamos aqui, vale a pena salientar mais uma vez: viver uma vida de santidade é procurar estar à parte, separado daquilo que desagrada a Deus. Obviamente, como deixa claro aqui o nosso autor, nesse subtópico, ninguém vai se igualar ao Senhor. Tanto porque existe uma diferença entre a santidade de Deus e a nossa santidade. Veja só, a santidade de Deus é nata, é inerente ao seu ser, certo? É um atributo de Deus, ele na sua essência divina, ser santo. Não há possibilidade de Deus não ser santo, ok? É por isso que necessário para que nós sejamos santos, vivemos uma vida de santidade, é que sejamos templo e morada desse Deus. Nós, como templo e morada do Espírito Santo, aí é que nós podemos viver uma vida de santidade. E o Senhor, sabendo disso, Ele mesmo nos concedeu essa grande bênção. Ele mesmo nos concedeu essa grande possibilidade de sermos, uma vez regenerados, sermos agora e justificados, sermos agora templo e morada do Espírito Santo, e a partir desse momento nós realmente podemos aí alcançar esse nível, esse estágio aí, viver esse estágio de santificação. Como já falamos aqui anteriormente, a santidade é uma exigência de Deus, não é algo que não, mas é uma exigência. Sede santo, porque eu sou santo. Diz assim aqui um versículo que está em Levítico 19, 2. Santo sereis, isso é o Velho Testamento, né? Obviamente. Santo sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo, ok? Então ele diz para o povo de Israel: santo sereis, separado vocês serão, consagrados a mim eu quero que vocês sejam, ok? Porque eu quero que vocês sejam semelhantes a mim, ok?
Vivendo a vida que o Senhor determinou para o povo de Israel. E isto é santidade. Diz assim, para finalizar o nosso subtópico, portanto, à luz da santidade de Deus, ok? À luz da santidade de Deus, somos chamados a ser santos em nossa jornada, tá? É como nós cristãos fôssemos um astro que recebesse a luz de um astro que tem luz própria, ok? Deus é esse astro que tem luz própria e que lança sobre o seu povo, ok? A luz dele, nos tornando santo a partir dele. Nós podemos também sermos santos. Amém. Como nosso professor Isaías bem falou, né, está no Velho Testamento, lá em Levítico 19, versículo 2, o nosso Deus falando, né, o Deus falando no Antigo Testamento, que sede santos porque eu sou santo. Né? Lá na Epístola de Pedro ele vai falar novamente que está escrito isso, e às vezes a gente acaba confundindo, dizendo que foi Jesus que falou, né? Mas na verdade foi Deus falando no Antigo Testamento, em Levítico 19. O segundo subtópico vai falar santidade exigida a todos os crentes, como o professor Isaías bem enfatizou aqui bastante, né, sobre essa exigência de santidade. A igreja do Senhor, a igreja de Cristo, aqui na terra, é o corpo do Senhor. Nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. E a gente vê, quando lê a palavra de Deus no Antigo Testamento, quando foi construído o templo, tudo ali no templo era santificado, os utensílios, todas as cerimônias, tudo isso era santificado ao Senhor. E nós, como igreja, nós como templo do Senhor, nós também devemos ser santificados. Nós devemos ter uma vida santa, né? Procurar nos santificar cada vez mais, nos consagrar. É por isso que nós fazemos muito esses cultos de consagração, né? De apartamentos, exatamente para nos separarmos aquele momento, separarmos aquele tempo, para dedicar ao Senhor, dedicar a alguma atividade que será feita. Isso também é santificação. Consagração também é santificação. E nós, como igrejas, como igreja de Cristo, nós não podemos, nós devemos sim procurar nos santificar cada vez mais para que possamos estar sendo utilizado na obra do Senhor da maneira correta, da maneira que lhe apraz, sendo santo, como o nosso Senhor cobrou de cada um de nós. Bem, meus irmãos, chegamos agora ao nosso terceiro e último subtópico desse nosso terceiro tópico, fechando aqui o estudo da nossa lição. Após esse subtópico, ficará a conclusão da lição com o nosso professor Eduardo. Diz assim o nosso terceiro subtópico, santidade e justiça de Deus. E aqui o nosso autor, ele diz que esses dois atributos, tá? Santidade e justiça, são atributos de Deus. É inerente mesmo à sua natureza divina, ok? Então, Deus é justo, Deus é 100% santo, 100% justo ao mesmo tempo, e vice-versa ali. Okay? Não há separação. Ele deixa claro aqui que esses dois atributos eles se comunicam entre si. Ok? Eles se comunicam. Então, é muito interessante nós observarmos que toda a ação justa de Deus ela é produzida a partir dessa questão da sua natureza divinamente santa. Deus ele age com justiça porque ele é santo. Deus, ele é santo, por isso ele age com justiça, ok? E tudo isso reflete em toda a nossa vida cristã aqui na terra, ok? Ele diz também que João enfatiza, o evangelista, dizendo que ele é luz e nele não há treva alguma, ok? Então, como já dissemos aqui também, Deus, isso tudo faz parte da sua própria divina natureza, ok? Deus, é impossível que nele exista algum tipo de treva. Deus, ele é luz, ele não recebe luz, ele é a própria luz, ele é a própria santidade, ele é a própria justiça. E isso tudo nós recebemos a partir dele, ok? Deus, ele é realmente, essencialmente, justo, santo e puro.
ok? É atributo do Senhor. Desse modo, compreender a santidade e a justiça de Deus como atributos é importante para reconhecermos que Ele é santo. E a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor, ok? Então veja que a santidade, viver esse estágio de santidade, é uma das prerrogativas, digamos assim, para nós acessarmos o reino de Deus. Amém? E que, por isso, jamais deixará o ser humano impune diante das suas rebeliões contra a sua santidade e justiça. Aqui vale salientar que todo pecado é uma afronta a essa santidade de Deus. Todo pecado. E assim sendo, Deus, ele a partir disso, a partir dessa afronta que o homem faz contra ele, pecando de maneira deliberada, Deus age com justiça, ok? Sobre esse pecado, sabendo que Deus, ele quer e pretende que todo o homem venha ao pleno conhecimento da salvação. A justiça que Deus, ele implementa sobre o ser humano é dizendo: eu quero que você seja uma pessoa santa, um servo santo, para que você venha e possa, a partir disso, me conhecer mais e mais de maneira íntima e pessoal, como deseja, assim, o Espírito Santo, Eduardo, se relacionar com o ser humano. Amém. Glória a Deus. Na conclusão, nós vamos entender que todo cristão ele precisa desenvolver essa consciência de santidade. Ele deve entender por que ele deve ser santo, por que Deus cobra isso de cada um de nós, né? E está escrito lá em Romanos, Paulo escreve aos Romanos capítulo 12, versículo 1, e diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Isso é adorar a Deus com entendimento. Existem pessoas que passam anos dentro da igreja, mas continuam perdidos. Ainda não conseguiram adquirir uma consciência, uma maturidade cristã, não conseguiram formar o seu caráter cristão, muitas vezes por falta de conhecimento. E através do conhecimento, nós adquirimos essa consciência de santidade e consciência em diversos outros assuntos referentes, inerentes à palavra de Deus, que vai trazer um amadurecimento e uma formação de caráter cristão na vida de cada um de nós. Mas para isso nós devemos buscar, nós devemos pôr em prática, não é somente ouvir, entrar no ouvido e sair no outro. A palavra de Deus é algo prático, nós devemos aplicar na nossa vida. É um manual que Deus deixou para todos nós através do seu Espírito Santo, que instruiu, que inspirou homens a escrever essas sagradas Escrituras. Então, todavia, os que rejeitam uma vida santa e se entregam ao pecado sofrerão a condenação eterna, pois santidade e justiça são atributos de Deus que não se contradizem, né? Então, se você for santo, se você for separado, então você vai conseguir, assim, a sua salvação. Mas, se você não for santo, como a palavra de Deus nos ensina a sermos, né? Aí a justiça do Senhor ela vai ser aplicada. E aí, de acordo com o que cada um desenvolveu aqui na terra, fez segundo o que o Senhor mandou ou não fez, né? Então aí será aplicada a justiça do Senhor. E aí é o momento onde todos nós esperamos, né? A volta do nosso Senhor Jesus Cristo, as bodas do Cordeiro, para aqueles que estão salvos em Cristo Jesus, onde serão pesadas as nossas obras, e, ao final, a justiça para aqueles que pereceram e foram para o inferno. Então, que todos nós busquemos esse amadurecimento, essa formação do caráter cristão, para que assim nós alcancemos a nossa salvação verdadeiramente em Cristo Jesus e um dia possamos estar todos na glória, nos céus celestiais, louvando e adorando eternamente o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a todos. O Isaías quer falar mais alguma coisa? Amém. Deus abençoe. Deus abençoe a todos e até a próxima videoaula.